noite, queridos. Boa noite. Gente, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12. Nós estamos inseridos dentro desse contexto de carismas. E o Vitor, como ele é muito meu amigo, ele falou para me ministrar hoje sobre um carisma específico, que fala sobre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E eu quero destrinchar esse assunto com vocês hoje. Eu sempre prometo que vai ser rápido, mas hoje eu acho que eu vou cumprir a promessa. E vocês já vão saber o porquê. 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, eu não sei qual a definição que vocês têm de igreja, porque é muito comum em cada ajuntamento, em cada igreja, em cada comunidade de fé, as pessoas se reunirem naquele lugar com bagagens já trazidas de outros lugares. Você quer um exemplo disso? O que eu quero explicar, o que eu quero dizer com isso? Quem veio aqui, por exemplo, da Assembleia de Deus? Só o Calil? Duvido que vocês nunca foram numa Assembleia. Ah, bom. Já foi também, já vieram da Assembleia? Levanta a mão quem veio da Assembleia. Uma bênção, então não estou falando mal, não, pelo amor de Deus. Quem veio aqui, por exemplo, da Quadrangular? Quadrangular. Qual outra igrejazinha aqui em Sorocaba? Porque a galera daqui, diferente de São Paulo. Batista, quem veio da Batista aqui? Batista, quem tem mais alguém? Lá o Cezinha veio da Batista. Presbiteriana. Tem alguém que veio da Presbiteriana aqui? Veio da Presbiteriana. Enfim, poderia citar N igrejas aqui, não há um ataque às igrejas, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, nesse ajuntamento hoje, como tabernáculo de adoração, como comunidade, nós nos reunimos numa porção de pessoas que já trazem consigo bagagens de outros lugares, ou seja, trazem consigo pré-conceitos estabelecidos de alguns assuntos. Mas se eu for perguntar para vocês o que é a definição de igreja, por exemplo, o que é igreja? A gente ouviria aqui muitas respostas e diferentes uma das outras. A igreja está reunida para salvar vidas. A igreja está reunida para transformar vidas. A igreja está reunida porque precisa ganhar almas. Não, queridos, essa não é uma definição correta de igreja. Eu gosto muito de uma frase do John Piper, que ele fala o seguinte: só há missões onde não há adoração, porque a finalidade da igreja não é ganhar pessoas, a finalidade da igreja é unida a adorar ao Senhor. Aí você me pergunta, pastor, eu ganhar almas, transformar vidas não está inclusa no desenvolvimento da igreja? Obviamente que está. Não é nisso que eu estou tocando. A questão é o seguinte, queridos: como comunidade nós nos reunimos com um propósito de estarmos diante do Senhor em adoração. Ponto. O objetivo principal da igreja reunida como corpo de Cristo é esse. Agora nós estamos tratando sobre um tema que é importantíssimo, que são os carismas ou os dons espirituais que Deus dotou a igreja para que ela se desenvolva até a sua volta. Então, queridos, não é um assunto que dá para você levar de qualquer maneira, não é um assunto que dá para você desprezar. Por quê? Porque ele faz parte do desenvolvimento da igreja. Se você não souber quais carismas Deus te empoderou para você edificar a pessoa do teu lado, como é que você vai ser igreja como um todo? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque aqui eu estou fazendo, não estou entrando dentro do sermão. Esse pedaço aqui é um desabafo. É um desabafo de alguém que ama a igreja. É um desabafo de alguém que quer ver o desenvolvimento da igreja. É um desabafo de alguém que quer ver a igreja edificada. Porque se nós fôssemos tratar de um assunto aqui, irmãos, nós vamos tratar de um assunto sobre empreendedorismo. Como que à luz das Escrituras você pode enriquecer? Irmãos, a
vocês estão olhando para um cara que não é numérico. Quem convive comigo, quem conversa comigo, sabe que eu não ligo para números. Mas é muito triste nós estamos tratando de um assunto tão importante e às vezes nós vemos o desprezo como é tratado esse assunto. Irmãos, nós estamos falando, presta atenção nisso que eu vou dizer. O assunto carismas, dons espirituais, está tratando da nossa sobrevivência. Irmãos, esse assunto está falando sobre a sobrevivência nossa como comunidade. Sem esses carismas, irmãos, não existe igreja. Porque esse carisma, esse dom espiritual é para empoderar uns aos outros a fim de que haja edificação. Ninguém é igreja sozinho. E como, se você não souber quais são os carismas, para que eles servem, como eles são aplicados, como eles atuam, como é que você, sem saber sobre esse assunto, vai se botar de uma maneira correta e bíblica diante de uma comunidade? Aí é por isso que muitos entre nós se perdem, desviam, saem do nosso meio. Por quê? Porque talvez aquilo que Deus empoderou a igreja como carisma, nós não aplicamos. Aí é triste, como no domingo passado, entrar na igreja e ver a igreja vazia. Não é pelo número, não é pelo dinheiro, porque não tem bandido e mercenário aqui, mas é porque você percebe que tem gente que vai ficar com falta de entendimento, que isso lá na frente vai gerar um prejuízo entre nós. Carisma se trata sobre sobrevivência como igreja. Só isso. Aí sabe qual que é o anseio do meu coração? Era que acabasse o culto e 10, 15, 20 irmãos chegasse aqui no final e falasse assim: pelo amor de Deus, Vitor, a gente precisa falar com você. Ademir, quem quer que seja, precisamos falar com vocês. O que vocês querem? Pelo amor de Deus, esse assunto é tão importante para a nossa sobrevivência como comunidade, que pelo amor de Deus, vocês precisam abrir uma escola durante a semana, vocês precisam abrir um culto durante a semana, vocês precisam abrir um ajuntamento durante a semana, para ensinar mais a gente sobre isso, porque senão nós vamos morrer. Mas nós achamos que o cumprimento dominical já está de bom tamanho. Não precisamos conhecer a história da igreja. Para que conhecer a história da igreja? Afinal de contas, na cabeça de alguns, a igreja surgiu de 30 anos para cá, ou 19 anos, ou de 19 anos para cá. Não, a igreja surgiu quando Lutero reformou a igreja. Não, queridos, a igreja tem 2000 anos de história. Muita coisa aconteceu. E se tivéssemos essa sede pelas coisas espirituais, assim como nós temos sede por assuntos como empreendedorismo, irmãos, talvez o Piazza de Roma não seria mais o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, e que esse meu desabafo aqui é um desabafo para te encorajar, porque encorajamento também é um carisma dado por Deus para a igreja. Apesar disso ser um lamento da minha parte, e me perdoe se eu estiver vomitando aqui, e se você talvez não foi edificado por nada que eu falei até agora, pega e joga no lixo, não tem problema nenhum. Mas eu quero praticar aqui esse carisma do encorajamento. Irmãos, vamos conhecer aquilo que Deus nos dotou, aquilo que Deus derramou sobre nós, para que não se perca mais ninguém no nosso meio, para que outras pessoas sejam encorajadas, para que outras pessoas perseverem na fé, para que outras pessoas permaneçam na presença de Deus, para que outras pessoas sejam curadas, para que outras pessoas sejam tratadas. Não se trata sobre você, se trata sobre Jesus, e Jesus ama pessoas. É muito comum nós dizermos: Jesus ama você, mas cara, Jesus ama tanto você quanto a pessoa que está ao seu lado. E se você desconhece aquilo que Ele te empoderou através do Espírito dele, irmãos, não há razão de estarmos aqui, não há razão de sermos como comunidade igreja, se nós não conhecemos aquilo que Ele nos deu. Domingo retrasado, eu não vim. Eu acabei batendo meu carro e até dizer ao Vitor, falei: Vitor, eu não vou conseguir hoje, eu moro um pouquinho longe, e eu não gosto que ninguém me buscar, porque são quase 60 quilômetros ida e volta. Eu não vim. E eu sei que esse tipo de acontecido
ocorre com qualquer um. Mas, irmãos, responda para você mesmo: se há essa sede dentro de você por esse assunto, por assuntos espirituais, ou se você deixa de vir, deixa de comungar, simplesmente por causa da preguiça, por causa dos seus problemas, por causa das suas contas, porque está muito frio, muito calor. Nessas horas eu falo de mim, eu questiono até a minha filiação com a família de Deus. Senhor, eu faço parte mesmo da tua família? O Senhor não tem essa devoção para querer conhecer ao Senhor? Chega a hora de nós fazermos uma indagação. Esse assunto, volto a dizer, se trata sobre a sobrevivência da igreja. Sem o carisma, a igreja não se desenvolve. Amém? Amém? Amém. Desde já vocês me perdoam? Amém. Me perdoam? Amém. Se alguém ficou ofendido, me perdoe, me dá um abraço no final do culto, me leva no Burger King e a gente está resolvido. Mas é um lamento pessoal, um lamento que nem o Victor sabia, ninguém sabia, mas eu precisava falar com vocês sobre isso. Esse assunto trata sobre a nossa sobrevivência. Amém? Eu acredito que o Espírito Santo está dando saúde para o corpo dele. Amém. Amém? Vamos lá, gente. Sobre o sermão de hoje, eu acredito que vai ser muito breve, porque o assunto que o Victor deu para mim tratar é um assunto que só tem uma menção em toda a Bíblia. Vamos lá para 1 Coríntios 12, versículo de número 8. Presta atenção nisso. Pelo Espírito, a um é dada a palavra do quê? De sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E outro, pelo mesmo Espírito, otorgado a fé. E outro, pelo mesmo Espírito, de curas. E por aí vai. Paulo continua a detalhar os outros carismas. Nesse contexto de hoje, eu quero falar com vocês a respeito da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento. Por que esse assunto é tão difícil de se tratar? Porque nesse contexto de Paulo, com que Paulo está falando com a igreja em Corinto, é a única menção em toda a Bíblia desse carisma. Ou seja, fora essa fala de Paulo à igreja de Corinto, você pode rodar a Bíblia toda, você não vai achar nenhuma outra fala a respeito desse carisma. Por isso que é muito difícil falar sobre ele. Porque não dá para fazer uma exposição bíblica tão robusta como em outros assuntos, porque somente Paulo fala sobre esse carisma. Então é muito difícil nós falarmos a respeito da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento. Como não há menção desse carisma em outras partes da Bíblia, a gente apela para o contexto histórico. A gente sai da conjectura, a gente sai da explanação bíblica de outros textos que se juntam a ele, e a gente parte para o contexto histórico. Como assim o contexto histórico? A gente vai para a parte onde Paulo escreve à igreja de Corinto, por que Paulo está falando aquilo, para quem Paulo está falando e por que Paulo está falando aquilo. Somente dessa maneira a gente vai conseguir interpretar esse carisma. E sabe algo mais interessante ainda? Em toda a história da igreja, 2000 anos de igreja, irmãos, é tempo. Em 2000 anos de igreja, esse é um assunto que não há um consenso teológico a respeito. Não é um assunto pré-definido. Olha, 80% dos teólogos, 90% dos teólogos concordam que esse assunto se trata sobre isso. Não. É um assunto que não há um consenso pré-estabelecido ou pré-definido do que seja ou de como atua a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Eu quero explanar para vocês duas ênfases dentro dessa palavra e desse carisma. As duas principais, vou colocar assim, ênfases que durante a história da igreja foi tratado a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria.
E é um assunto complicado de se falar justamente porque não há um consenso. Então, quando não há um consenso pré-estabelecido, a gente parte para a interpretação. Irmãos, interpretação bíblica é uma das maiores fontes de heresia da história da igreja. Então se pega um texto e 3, 4 pessoas leem o mesmo texto e cada um interpreta de um jeito. É assim que nascem as heresias. Então a interpretação bíblica é uma coisa perigosíssima. Perigosíssima. Por isso, irmãos, é sempre bom ler, reler, ler de novo, entender o contexto do autor, para que ele está escrevendo, por que ele está escrevendo. Porque se você parar para ler, eu estou numa situação difícil, eu faço a interpretação bíblica da maneira como eu quero que aconteça, eu abro espaço para uma heresia. Por isso que é perigosíssimo esse carisma, porque ele abriu por muito tempo espaço para muitas interpretações. Mas nós vamos tratar somente com 2 ênfases, e principalmente dentro de uma ênfase que eu acredito que a nossa comunidade flua dentro dela. Ok? Como a gente vai apelar para o contexto histórico, o Victor, se eu não me engano, falou sobre a igreja de Corinto domingo passado. Eu queria que vocês entendessem isso. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Conhecimento no grego significa gnosis. Repete comigo, gnosis. Perfeito. No grego essa palavra significa isso. Sabedoria no grego significa sofia. Repita comigo, sofia. Por que eu estou dizendo isso? Porque em todas as cartas que Paulo escreve a todas as igrejas, a que ele mais usa esses 2 termos, gnosis e sofia, é na carta aos Coríntios. Por quê? Porque no primeiro século, na igreja de Corinto, a igreja estava sendo muito influenciada pelo que a gente chama de gnosticismo religioso. O que isso significa? É uma mistura de misticismo pagão com a filosofia principalmente de ênfase grega. Todo mundo entendeu? Então é mais ou menos assim. As pessoas chegam dentro da igreja, adentram o que é a nossa comunidade, e de repente elas começam a misturar o que seria a nossa única confissão de fé, que é o quê? Que é o quê, queridos? A Bíblia. Elas começam a misturar a Bíblia com alguns, como é que eu vou dizer? Com algumas práticas dentro do misticismo pagão e também com filosofias gregas. Então elas fazem uma mistureba terrível. E qual que era a ênfase na igreja de Corinto? Como os cristãos de Corinto se portavam? Eles refutavam Paulo justamente com aquilo que Paulo estava querendo ensinar a eles. Então Paulo, quando estava ensinando algum princípio do cristianismo a eles, eles tentavam refutar Paulo com a sofia. Quem que é a sofia? Sabedoria, não é de conhecimento. Eles tentavam refutar Paulo através da sofia, da sabedoria, principalmente com ênfase grega, fazendo uma mistureba terrível. Então Paulo, nessa carta de Corinto, está repleta e cheia dessas 2 palavras, conhecimento e sabedoria. Por quê? Porque Paulo queria mostrar para aquela igreja que a única fonte de conhecimento e de sabedoria completamente confiável é quem? Quem que é, gente? Quem? Deus, gente. Paulo estava querendo ensinar para a igreja de Corinto que a única fonte de sabedoria e de conhecimento confiável era quem? Era Deus. Não provinha de falácias humanas, não provinha de filosofia humana, não provinha de estudos, não provinha de conversas, provinha de Deus. Então a primeira ênfase para essa palavra de sabedoria e de conhecimento que Paulo está dando, que eu quero tratar com vocês, ela é proveniente de
uma iluminação do Espírito por intelecto da pessoa. O que você quer dizer com isso? Que essa palavra de conhecimento, uma das ênfases de palavra de conhecimento e de sabedoria, se dá por uma iluminação do Espírito, uma capacitação do Espírito, que ilumina pessoas, dando a elas conhecimento e também sabedoria. Em que sentido? Vamos trazer para aplicação pessoal, senão a galera fica boiando. Uma pessoa ela vem tirar uma dúvida com você, ela está numa sinuca de bico na família dela. Ela está passando um problema familiar terrível com os filhos, e ela não sabe como tratar dos filhos dela, ela não tem sabedoria para tratar dos filhos dela, e ela chega até você, cheio do Espírito Santo, iluminado por Deus, cheio de Bíblia, e ela pede, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço? Você vai lá para ela e dá a ela uma palavra do quê? Vamos lá, gente. De sabedoria, de conhecimento. Essa é a primeira ênfase desse contexto. Sabedoria e conhecimento, nessa primeira ênfase, trata apenas do intelecto, daquilo que você acumula na sua vida através de estudo, de conhecimento, poderia citar aqui N coisas. Eu estou tentando aqui achar um termo para que vocês entendam. O médico nasce médico, gente? Ele precisa fazer o quê para poder ser habilitado para fazer uma cirurgia? Estudar. Então o conhecimento e a sabedoria que ele tem para aquilo vem através do quê? Do estudo. É totalmente dependente do intelecto dele. Óbvio que ninguém está rechaçando o fato de ser uma vocação, ok? Ok, gente? Não me coloque para estudar coisa de medicina porque eu vou matar alguém. É totalmente vocacional. Por exemplo, o Israel. Certo? Eu não sei nem se eu podia falar isso. Pode falar? Não tem problema? Certo? Pode falar? Você é policial? Eu já falei, né? Pode falar que eu não podia falar que ele era policial? Pode falar mesmo, Isa? Agora todo mundo já sabe mesmo? Se tiver algum bandido aqui no nosso meio, entrega a arma aí, pelo amor de Deus. Você está armado, Isa? Por favor, nem fala também, pode ficar armado. Estou brincando, tá? Porque o que eu ia falar? Que, por exemplo, policial para mim é uma vocação, cara. Eu não tenho vocação para estar no meio do tiroteio, o cara lá, pai, não sei o que. Mano, eu cago todinho, me escondo debaixo da mesa e já era. Não tenho vocação para isso. Correr atrás de bandido é vocação, cara. Outro dia eu estava com dois amigos e eles estavam fazendo uma prova da Polícia Militar que teve aqui em Sorocaba recentemente, né? Uma aprovação. E eles estavam falando que eles amam a adrenalina de estar naquilo, uau, e de perseguição, correr, ver o Felipe correndo e falar, pega o neguinho ali! Eles amam isso, eu não tenho adrenalina para esse Felipe sair correndo, eu falo, deixa ele ir, vai. Eu vou correr atrás do Felipe para quê? Tá mais a minha forma física, né, Calil? Não dá. Mas está dentro da vocação dele. Agora, o fato dele ser vocacionado para aquilo não credencia para que ele estude a respeito da vocação dele. Uau, eu amo correr atrás de bandido, mas ele vai ter que estudar para quê, gente? Para quê? Não vai ter que estudar para tirar? Vai ou não vai ter que fazer um curso de tiro? Você quer dar a arma para alguém que não faz curso nenhum? Enfim, fala aí outra coisa que tem que estudar, Isa. Parte física, pô, o cara vai ter que correr. Enfim, o cara vai ter que se habilitar para aquela vocação dele. Então o que Paulo está tratando aqui nessa primeira narrativa, nessa primeira ênfase que algumas pessoas defendem, é que essa palavra de sabedoria e de conhecimento está totalmente atrelada a somente ao intelecto, a um bom conselho, a uma boa conversa, a alguém que é muito sábio, a alguém que é muito inteligente. Óbvio que é uma capacidade dada pelo Espírito, mas que está totalmente ligado ao intelecto, está totalmente ligado a essa parte prática. Não se encontra dentro dos carismas extraordinários. Essa parte se encontra dentro do carisma ordinário, aquele que a gente vê comumente no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa família, enfim.
essa é a primeira ênfase que algumas pessoas defendem esse carisma. Todo mundo entendeu? Ficou bem claro para vocês? Irmãos, é um assunto que não tem uma definição muito clara. Então, se para a gente quebra a cabeça, eu quero que para vocês fique bem esmiuçado, bem didático, uma coisa bem clara para vocês. Então, vocês entenderam essa primeira ênfase desse carisma que Paulo cita? Paulo está refutando alguns irmãos da igreja de Corinto que queriam rebater a ele através de filosofias intelectuais para que não fosse estabelecido um princípio cristão ali. Então Paulo apela, dentro do entendimento de alguns, para essa parte mais intelectual, completamente ordinária, para essa parte de sabedoria, enfim. E aqui eu poderia até usar um exemplo também, até que você falou, né, Vitor, o exemplo de Salomão, que ele faz a distinção entre aquelas duas mães. Enfim, mas acredito que esteja bem explicadinho. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, fala que não entendeu, que eu explico de novo, correto? Essa é a primeira ênfase para esse contexto. Agora nós vamos entrar, queridos, para a segunda ênfase desse contexto, e que eu particularmente acredito, me movo e também suponho, se eu estiver errado, Vitor, me desminta, mas que também faz parte da característica da nossa comunidade, correto? Então, se eu estiver errado, o Vitor vai ter que vir outro domingo aqui e falar que eu falei tudo uma besteira. Qual que é a segunda ênfase desse contexto, palavra de sabedoria e palavra de entendimento? Está totalmente atrelado à ênfase de revelação. E aqui, pelo amor de Deus, essa palavra revelação, tudo o que vocês ouviram até hoje, toda a bagagem que vocês trouxeram até hoje, eu peço um favor para vocês, depois vocês podem pegar ela de volta, mas esqueçam, independentemente da tradição que vocês vieram e que vocês trouxeram até aqui, como entendimento da palavra revelação, esqueçam agora por um momento, ok? Esqueçam, joguem no lixo. Se depois de tudo que eu falar, vocês perceberem que tem mais que tem uma conotação melhor, mais bíblica daquilo que vocês receberam, vocês trazem no lixo de novo e ficam com vocês. Mas vamos para outro contexto dessa palavra de sabedoria e de conhecimento. Mel, caramba, já colocou? Colocou desde que hora? É? Desde o começo? Ah, valeu. Eu não tinha visto. Bom, agora está valendo. Vamos lá, gente. Deixa eu explicar para vocês. Existe um carisma, dom espiritual chamado profecia. Que para mim, a maior parte desse carisma, presta bem atenção nisso, que se você não prestar atenção, você não vai entender nada. Esse carisma, chamado profecia, Paulo fala que Deus deu à igreja para a edificação da igreja. Mas o que é profecia? A essência da profecia, ô Mel, você consegue colocar um versículo bíblico para mim? Tirando esse, colocar qualquer um? Ou não dá? Não, não tem problema. É Apocalipse 19:10. Dá para colocar? Eu não vou entrar no assunto profecia, ok? Não é o meu tema de hoje. Eu só quero falar para vocês a respeito disso. Prostrei-me, essa é a revelação que o Espírito deu para João, para o apóstolo João. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, e não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito do quê? Da profecia. Então, quando nós falamos sobre o carisma da profecia, nós estamos falando de quem? De quem, gente? De Jesus. Toda profecia que não aponta para Jesus, ela tem que ser descartada na hora, correto? Então eu falo aqui, seguinte: Fer, eis que te digo, eu tenho uma profecia para você. Se a profecia que eu liberar sobre ela não apontar para
Jesus, essa profecia não provém de Deus. Ok? Entenderam isso? Por quê? Porque o espírito da profecia, ele sempre aponta para quem? Para Jesus. Por isso que quando nós falamos sobre profecia, está muito atrelado, e eu vou explicar para vocês, a escatologia. O que é a escatologia? É a linguagem do final dos tempos. A escatologia nada mais fala do que o retorno de Jesus à terra. Todo mundo entendeu? Correto? Então por isso quando nós falamos sobre profecia, está muito atrelado a essa linguagem, onde nós falamos quando Jesus vai retornar para a terra. No entanto, Paulo também fala que existe alguma categoria de profecia que edifica também a vida dos irmãos. E que categoria é essa? Ela se enquadra na categoria da revelação. Vocês jogaram fora tudo que entenderam sobre revelação, né? Joga fora, senão vocês vão fazer uma mistureba. Se encontra dentro dessa categoria de revelação. O que é essa revelação? Entra dentro desses dois contextos que nós estamos estudando: palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. E pastor, como é que isso se aplica no nosso dia a dia? Palavra de conhecimento vai identificar através do Espírito Santo o momento que você está passando na sua vida. Então é mais ou menos como se eu chegasse para o Rob e falasse: Rob, seguinte, na terça-feira você caiu de moto e, sei lá, você achou que ia morrer e Deus não permitiu. Eu estou liberando sobre o Rob uma palavra do quê? De conhecimento. E vou falar para o Rob, ouça as instruções de Deus, aquilo que Ele está colocando no seu coração para obediência, e sei lá, qualquer outra coisa. Eu estou liberando sobre o Rob uma palavra de sabedoria, porque a palavra de conhecimento, ela identifica aquilo que você está passando, e a palavra de sabedoria te edifica para que você saia daquele momento que você está passando. Todo mundo entendeu? Esses dois carismas estão presentes. Será que eu estou pregando alguma coisa errada? Deus está me alertando. Então esses dois carismas estão presentes dentro do que a gente chama de carisma de revelação. Por que eu coloquei todos esses textos para vocês? Eu explico. Por que eu não pedi para colocar versículo por versículo, para não ficar muito extenso. Depois, se puder, copia e joga no grupo para a galera estudar, enfim. O que quer dizer todos esses textos que eu coloquei para vocês? Em todos esses textos, alguns teólogos apontam que houve a presença desses dois carismas, palavra de conhecimento e palavra também de sabedoria, sendo que em muitos deles é o próprio Cristo agindo e atuando no meio de pessoas. Então, quando Cristo identificava uma pessoa e falava para aquela pessoa alguma coisa que estava acontecendo na vida dela, alguns defendem que Jesus estava praticando o carisma da palavra de conhecimento. E quando Jesus liberava para a pessoa uma palavra de sabedoria para que ela caminhasse, alguns entendem que ele estava praticando o segundo carisma, que é a palavra de sabedoria. Todo mundo entendeu até aqui? Um exemplo prático para vocês. Quem lembra aqui da história da mulher samaritana, que ela está no poço? Vocês lembram desse texto, dessa passagem? Todo mundo lembra? Ou não? Não lembram? Não lembram? Se eu não me engano, está em João 4. Enfim, é quando Jesus se apresenta para uma mulher que está tirando água do poço, e quando ele chega até ela, Jesus libera sobre ela uma palavra de conhecimento. Jesus não conhecia aquela mulher, nunca havia falado com ela, não sabia quem ela era, mas Jesus traz ali uma palavra de conhecimento. Como? Falando que aquela mulher já havia tido o quê? 5 quê? Maridos. Jesus conhecia aquela mulher? Não. Havia já visto ela? Não. Mas Jesus tem uma palavra de conhecimento e fala para aquela mulher a respeito da situação atual dela, por uma inspiração do Espírito Santo. Isso é uma palavra de conhecimento que está dentro do carisma da revelação.
ok? E por aí vai. Jesus desenvolve a conversa com aquela mulher, liberando também palavras de sabedoria sobre ela. Então, dentro dessa outra ênfase, desse outro contexto, muitos entendem que palavra de sabedoria e palavra de conhecimento está totalmente atrelado a uma iluminação do Espírito Santo, trazendo entendimento sobre alguém ou sobre algo que a pessoa não conhece. Eu vou usar um exemplo aqui que aconteceu alguns dias atrás, para vocês entenderem. Irmãos, eu estou tendo muito cuidado para falar com esse assunto, porque eu não quero causar confusão na cabeça de vocês, ok? Mas eu preciso explanar para vocês a verdade. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês o meu ponto de vista. Eu tenho que explanar para vocês o que outras pessoas também defendem. Mas eu quero usar um exemplo para vocês aqui de uma parte prática de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Nós estávamos aqui algumas quartas-feiras atrás, e foi naquela quarta-feira, inclusive. E logo após a ministração que eu participei naquele culto, eu estava orando por aqui, e o Espírito Santo me trouxe uma impressão no coração. Ele falou para mim que nós estávamos mais ou menos, quem lembra? Mais ou menos quantas pessoas a gente estava? Quantas? Umas 20, no máximo. Nós estávamos em 20 pessoas. Irmãos, qual a probabilidade de no meio de 20 pessoas apenas, alguém, por exemplo, ter um problema de caroço? É grande ou pequena a probabilidade? Enorme? Caramba! Galera que tem de cabelo, tem de caroço? Qual a probabilidade, gente? Uma palavra muito específica. Eu estava aqui e o Espírito Santo trouxe uma palavra de conhecimento no meu coração e disse para mim que tinha alguém aqui no nosso meio que tinha caroço e que naquele momento ele estaria liberando uma palavra de cura para aquela pessoa. Nós estávamos 20 pessoas. Irmãos, eu confesso para vocês que eu pensei 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar. Porque se eu estou num estádio com 50 mil pessoas, qual a probabilidade de ter alguém com caroço? Ah, pelo amor de Deus, um carocinho pelo menos. Mas agora no meio de 20, isso é a atuação, a aplicação da palavra de conhecimento, a fim da edificação de pessoas e também da cura. Eu falei aqui, se alguém tinha algum caroço aqui, porque o Espírito estava falando para mim que tinha uma unção de cura para o caroço naquele lugar. Tinha uma pessoa aqui, que eu não vou falar quem, tinha uma pessoa aqui no nosso meio, que ela levantou a mão e falou: eu tenho um caroço. E era um caroço considerável, gigante. Ela tinha um caroço debaixo do braço. E depois que ela falou aquilo, nós estávamos em oração aqui, eu fui orar com ela e pus as mãos sobre ela e pedi para que o Espírito concretizasse aquilo que Ele me trouxe como palavra de conhecimento. E orei por ela. E depois da oração, nós continuamos a adoração. Acabou o período de adoração. Eu perguntei para ela, falei: e aí? Aí ela colocou a mão no braço. Aí ela começou, sabe quando a pessoa fica meio abismada assim? Porque ela não tinha procurado. Ela colocou a mão no braço e ela começou: cadê? E o caroço tinha sumido. Essa é a aplicação da palavra de conhecimento. O Espírito trouxe ao meu coração, por uma iluminação dele, uma inspiração daquilo que ele queria fazer nesse momento. Então ele falou para mim sobre o caroço, eu falei sobre o caroço, ele veio, interviu e curou aquela pessoa do caroço. Essa é a segunda aplicação, a segunda ênfase da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento. É uma iluminação do Espírito para a edificação de pessoas que talvez você não conheça, mas que Ele traz ao seu coração para que você fale para ela. Vocês querem ver aqui? Quem aqui já passou por isso? Estava conversando com uma pessoa e Deus colocou algo no seu coração para você falar para ela, e depois você foi descobrir que tudo aquilo que você falou era tudo aquilo que a pessoa estava passando. Quem já passou por essa experiência? Essa é a atuação desse carisma na prática. Deus trazendo ao seu coração a revelação de algo que está acontecendo na vida de alguém ou em alguma situação,
junto com a palavra de sabedoria, para trazer edificação a fim de que aquela situação seja resolvida. Ok? Pastor, dentro dos dois contextos, em qual você acredita? Você acredita na palavra de conhecimento e sabedoria com ênfase no intelecto? Ou você acredita na palavra de sabedoria e de conhecimento com ênfase na inspiração do Espírito? Em qual vocês acreditam? Qual? Caramba, vocês são demais, hein? Gente, vamos aplaudir vocês aí. Bate palma aí, pelo amor de Deus. Mas essa é palma para vocês agora. Ô, Vitinho, em qual vocês acreditam? Se vocês me perguntarem em qual que eu acredito nas duas. Acredito na capacitação intelectual a fim de resolvermos problemas cotidianos, e acredito também na capacitação do Espírito para resolver também situações que são espirituais. Ok? Eu não sou extremista, acredito nas duas ênfases. Particularmente, acredito que a nossa comunidade viva também as duas. E acredito particularmente que a nossa comunidade vai viver mais intensamente a segunda ênfase. Amém. Que Deus vai levantar pessoas específicas no nosso meio, com dom, com carisma de revelação, de conhecimento, de sabedoria, a fim de edificar o corpo de Cristo. Pastor, é para todo mundo? É para todo mundo, irmãos? Não. Eu não tenho, então eu não sou de Deus, então Deus não me ama, então Deus não quer me usar. Não. Isso é uma mentira do diabo. O Vitor explicou isso muito bem alguns domingos atrás. Não é porque você não tem um carisma, que você não é de Deus, que você não faz parte da família de Deus, que Deus não te ama, que Deus não está te usando. Não, não é isso. Mas simplesmente Deus toca pessoas específicas com esse dom. E acredito, e nós ouvimos relatos, algumas semanas atrás, o Victor vai saber do que eu estou falando, de uma irmã que veio conversar conosco, que está muito atrelado a essa palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de revelação. Particularmente, acredito que na nossa igreja esse dom vai ser despertado em alguns irmãos. Amém? O que fazer quando você identifica? Desenvolva esse dom. E aí fica para uma outra parte, para um outro sermão, para a gente desenvolver. Deixa eu só falar sobre esse daqui são os textos, igual eu falei para vocês, onde algumas pessoas acreditam que a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria aconteceu no Novo Testamento. Nesses textos não está explícito palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria escritas, mas acredita-se na atuação desses carismas, desses textos. Então, se vocês quiserem ler depois, é muito interessante. Ok, gente? Eu tentei ser o mais didático possível, explicar o máximo possível, dentro dessas duas ênfases, que eu acredito as duas serem certas, e acredito que a nossa comunidade tem as duas, mas que a segunda ênfase, uma iluminação do Espírito para a edificação das pessoas, vai ficar mais visível nesses dias. Jesus vai despertar mais pessoas com esse dom. Não tenham medo daquilo que o Espírito está capacitando você. Não tenham medo. A única preocupação que a gente tem que ter é que esses dons passem pelo filtro das Sagradas Escrituras. Ok? Que ele seja desenvolvido de um modo bíblico. Porque, como eu disse para vocês, vou citar um exemplo aqui. E eu não vou pedir perdão não, dessa vez, porque infelizmente a gente vive dias de muito charlatanismo. Não há edificação. Eu vim aqui falar o número do RG. Não sei se deu para entender. Qual a edificação de eu chegar aqui e falar: Calil, eu tenho uma revelação para você, o teu RG é tal, é tal, é tal, é tal. Qual a edificação que isso produziu? A não ser um bom cachê no meu bolso. Qual a edificação que produziu na igreja falar o RG de alguém?
produz. Por quê? Porque o espírito da profecia aponta para quem? Para Jesus. Eu falo para o Calil, mas para que o Calil olhe para quem? Eu falo para o Calil, mas para que o coração do Calil aponte para quem? Eu falo para o Calil, mas para que a fé do Calil aponte para quem? Ponto. Eu vim daqui falar o seu RG, é a mesma coisa que eu faço na privada. Deu para entender? Não produz edificação. Aqui, tudo que nós fazemos como comunidade aponta para quem? Para Jesus. Então o carisma de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, não se trata sobre você, não se trata de Deus falando para você porque Ele vai te honrar, porque Ele vai te exaltar. Não! Palavra de conhecimento, de sabedoria é Deus falando com você para que o seu coração se volte para Ele. Ponto. Certo, gente? Não existe palavra de revelação para que você seja exaltado, para que você caia em lágrimas e fale que a minha vitória chegou. Não. Aponta para que você se volte para Cristo. Nossa comunidade, dentro desse contexto dos carismas, eu estou muito feliz com isso, porque está sendo tratado de forma muito saudável. E acredite, eu sei do que eu estou falando, porque eu não nasci pastor aqui na Tabernáculo e não comecei a pastorear o mês passado. Tenho 12 anos de ministério, pastorei em muitas igrejas, e acredite no que eu estou dizendo, que esse tema na nossa comunidade está sendo tratado de uma forma muito saudável, muito bíblica, muito cristocêntrica. Por isso que eu estou feliz. Palavra de sabedoria, de conhecimento para nossa edificação, e a nossa edificação sempre apontando para quem? Não se trata sobre você, se trata sobre... Vocês entenderam, gente? Deu para entender? Espero que vocês estejam saindo daqui completamente iluminados por essa palavra. Amém. Espero não ter causado confusão na cabeça de ninguém, e que o Espírito possa desenvolver esse assunto no coração de vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Eu terminar o sermão 8h36 é uma vitória, hein? E a vitória teve sabor de mel. Caramba! Eu acho que eu nunca terminei um sermão 8h30. Olha, vai dar até para vocês saírem para pagarem lanche para mim no Burger King aqui. Aliás, a palavra que eu liberei sobre me levarem para o Burger King é uma palavra de conhecimento, de revelação. Não foi carne nem sangue que revelou. Brincadeira, gente. Espero que tenha edificado. É um assunto muito difícil. Muito difícil. Tinha muito para falar. Não dá para tratar somente no sermão. Mas eu tentei enxugar ao máximo para que não trouxesse confusão para sua mente, mas para que trouxesse edificação para vocês. Ok? Seja dentro da ênfase do intelecto, do estudo, da aplicação intelectual, seja dentro da aplicação espiritual, que esse carisma na sua vida sirva para servir outras pessoas. Amém? E que seja para a glória de Deus. Vamos orar, gente. Espírito, essa série começou através de uma revelação. Essa série só está sendo exposta na nossa comunidade porque houve uma revelação do Senhor sobre o anjo dessa igreja, sobre o pastor dessa igreja, para que tratássemos desse assunto. Então nós começamos essa série inspirados pelo Senhor. Inspirados pelo Senhor, nós oramos hoje. Dá-nos entendimento a respeito desse carisma, da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria. Senhor, nós acreditamos que o Senhor está capacitando e tocando pessoas com intelecto fora do comum, para que através da entrega, Senhor, para que através do estudo, para que através da capacitação, ela possa, através da sabedoria, resolver situações, trazer luz onde há escuridão, trazer luz, Senhor, onde há trevas.
agora, queridos, numa parte da série muito interessante. Pelo menos eu percebi isso. Onde nós estamos tratando carisma por carisma, dom por dom. E talvez tenham pessoas no nosso meio que digam: pastor, tudo bem, é muito legal esse assunto sobre carismas, mas eu não sei qual é o meu. Eu não sei qual carisma, qual dom espiritual que Deus liberou sobre mim. Então eu não sei pelo que orar. Irmãos, eu acredito no empoderamento que Deus deu para a igreja. E esses muitos dons foram despertados na igreja primitiva através da imposição de mãos. À medida que os apóstolos iam impor nas mãos das pessoas, o Espírito ia imergindo dentro delas o carisma pelos quais elas iriam fluir. Então eu acredito na igreja de Jesus. Irmãos, eu amo a igreja de Jesus, eu amo tudo isso. Eu amo vocês, eu amo o que a gente está fazendo aqui. E eu amo aquilo que o Espírito quer fazer no nosso meio, fazer emergir dentro de você aquilo que você tem como dom espiritual. Pastor, eu não sei ainda qual é o dom, eu tenho dúvida. Irmãos, se você acredita que assim como aconteceu na igreja primitiva, pode acontecer e acontece nos dias de hoje, Deus quer despertar o dom que tem dentro de você para a edificação da igreja. Irmãos, vem aqui à frente que a gente vai impor as mãos sobre você. Nós vamos impor as mãos sobre a tua